Então, voltando à história do Zuckerberg. O que eu acho que aconteceu? Tá? As redes sociais, cara, estavam... Não é que elas estavam levemente esquerda. Elas estavam extrema esquerda. O dono do Twitter perdeu o controle do Twitter para os funcionários. E aí o Elon Musk comprou, demitiu 80%. Mas ele comprou por quê? Das pessoas. Qual é a intenção dele de ter uma rede social? É livre, a gente pode comprar. Que se eu Sim, tivesse mas, dinheiro... É lógico, mas qual o interesse? Ele podia comprar, Sim. sei lá, a MSC Cruzeiros. Podia ter comprado um banco, né? Ele Bank podia of comprar America. Exatamente. Ou uma empresa aérea, que é sempre uma merda, todas quebram. Mas poderia ter comprado. Mas ele quis uma rede social. Exato. Segundo ele fala, e muita gente não acredita, ele é favorável à liberdade de expressão e viu que as redes sociais... Sim, estavam caindo, não. Cara, pra quem não é de esquerda, sabe o que eu tô falando. Não é nem... Você nem precisa ser de direita. Quem é de centro e queria falar algumas coisas, tava se fudendo. Lá no Twitter. O Twitter, cara, o Twitter, eu tinha, sei lá, 100 mil seguidores. Não conseguiu verificado. Aí você vê lá umas pessoas com 2 mil seguidores, cabelo azul. Funcionário... Porra, verificar. Tomar no cu, cara. Então, a empresa foi dominada, ele demitiu 80% e continua. Não, virou uma rede de extrema-direita. Por que extrema-direita? O que a esquerda fala hoje no Twitter que é censurado? Nada, você pode falar. Só que antes você não poderia. Então, essa discussão das redes sociais, o que mais me chama a atenção é o seguinte: até ontem, todas eram de extrema esquerda ou esquerda. Agora, os caras estão pendendo um pouco pro outro lado. Aí parece que você... Tô com medo de perder o controle. Você tem que taxar, você tem que fechar. Então, antes estava errado. A gente precisa ser mais honesto na discussão. Ou antes estava errado, ou agora tá tudo bem. Que aí acho que é o ponto que a gente conversou, inclusive na última sexta-feira, a gente conversou com as lupas, né? Agência de checagem. E aí foi um pouco do... Assim, foi muito bom, assim, eu que tenho uma visão sobre... Quando você quer ditar a verdade, é complexo, um lugar complexo de ditar. Só que a gente não pode também pôr tudo no mesmo balaio. Tem várias empresas e organizações que viram que existia uma demanda. Foi criado um nicho de verificação e criaram serviços, talvez, para os seus próprios compadres. Existe. Só que eu acho que foi bom da conversa sexta que a gente viu que tem também uma coligação internacional, que tem parâmetros que tentam, obviamente, ser justos em relação à imparcialidade. Seguindo os códigos jornalísticos. Só que ainda que você seja imparcial em relação ao fato, que é você ver o fato ou não, o que aconteceu muito no Brasil, especialmente fora, é você só ser crítico com o fato quando é da esquerda e não da direita. Então, por exemplo... Não tem checagem contra a esquerda. Isso. A falar que era fakeada, falar que era que era genocida, coisa do tipo, podia falar tudo isso aí, podia falar. Aí falou que o Lula tinha afinidade com Nicarágua ou com Maduro. Não podia, era bloqueado as redes sociais. Então, acho que um pouco desse efeito foi que a gente está vendo agora o resultado disso, mas é um detalhamento do que o Mark Zuckerberg falou, que ele ouvia das pressões do governo. Então, quando vinha esse lado, eu tinha que bloquear ou silenciar uma fake news. Quando vinha desse, ninguém se importava. Então, e aí que acho que ele vira por o isso jogo. Que o que eu ia falar no início eu não acho que o Zuckerberg virou agora porque o Trump ganhou. Eu acho que o Trump ganhou porque uma porrada de gente virou. Então, o Zuckerberg virou uns 2 anos já, cara. Há uns 2 anos ele tá se fudendo, sendo chamado, pressionado, mandando censurar, retirar coisa. Aqui no Brasil também. E aí, chega uma hora que a panela... Cara, a pressão foi estourando. Pô, vamos pegar empresas americanas que aderiram à cultura woke. Quando elas aderiram, tava tudo bem. Agora que elas querem sair, não pode, cara? E detalhe, o que mais me chamou a atenção nos últimos meses, não é que as empresas americanas, elas estão... E elas começaram a sair da cultura woke antes do Trump ganhar. Não pode falar assim, não, a John Deere abandonou a cultura woke, a Harley Davidson porque o Trump ganhou. Não, elas abandonaram antes do Trump ganhar. O que aconteceu é que muitas empresas queriam implantar uma diversidade verdadeira, tipo, tô vendo aqui que, cara, no meu board da minha empresa só tem gente branca, ou só tem gente de uma religião, de uma coisa. Cara, eu quero mais diversidade. O cara honestamente quer. Só que ele chamou, talvez, um consultor disso, e o que a pessoa trouxe foi outra coisa totalmente diferente. Foi uma ditadura de uma galera. E aí eu acho que as empresas começaram a ficar reféns. O
que me chama a atenção, eu volto a falar, não é que as empresas estão abandonando o DI e a cultura woke, é que elas estão publicizando, elas querem falar, cara, eu não tô mais nisso. O meu foco agora, o McDonald's, é fazer uma boa comida, que seja legal, que seja isso aqui, tratar bem os funcionários. Cara, a Disney afundou a bilheteria, acabou com uma porrada de filme, mas a Disney, McDonald's, John Deere, a Bud Light se fudeu de verde e amarelo. Ela fez uma campanha com um cara que debochou do público-alvo dela. Aí perderam todas. A Bud Light é um case, depois vocês pesquisem aí. Bud Light, ela fez uma propaganda, não vou falar com quem, com nome, com nada, mas essa pessoa debochou dos usuários da cerveja. E era uma cerveja do americano, o cara de interior. Redneck. Cowboy, redneck, o cara... Simplesmente no dia seguinte, os caras fuzilando o pallet da cerveja e tal. Era a cerveja mais bebida nos Estados Unidos. Eu já trabalhei em varejo de bebida, né, numa marca grande de refrigerante vermelha durante uns anos. Para você ganhar um Que ponto, fica no Botafogo. para você ganhar um ponto de market share, para você crescer um pouquinho, é um negócio dificílimo. Você perder a liderança de cerveja nos Estados Unidos é algo Sim, não, é um de fracasso bilhões e bilhões e bilhões. Então, a marca queria diversidade, mas precisava atacar esse cara que estava ali tomando a cervejinha dele. É isso que eu tô falando. Então, o pêndulo ele vai girando, né? Ele vai para um lado muito, aí uma hora ele volta. E esse movimento aqui no Brasil, curiosamente, eu acho que o que está acontecendo nos Estados Unidos e outros países que eu já vi, das pessoas estarem tentando voltar para um bom senso, para uma normalidade, aqui no Brasil não, a gente ainda está avançando na cultura woke. Quer ver o seguinte, como funciona? E eu sei que tem gente falando aqui, não, o cara tá mentindo e tal. Vamos pegar aqui influenciadores, que é o meio que eu ando. Você não tem marcas apoiando influenciadores de direita ou de centro, só de esquerda. Recentemente teve uma influenciadora, Jojo Todinho, as pessoas achavam que ela era de esquerda, cheia de patrocínio, né? Ela falou que apoiava Bolsonaro. O que aconteceu com os patrocinadores dela? Todos foram embora. Todos foram embora. Não se apoia no Brasil influenciador que não seja de esquerda. Chega na hora das eleições, você tem que declarar seu voto para esquerda. As empresas, o grupo empresarial, normalmente ele está posicionado à esquerda ou à direita? As mídias, os grandes grupos de comunicação, Globo, tudo, os seus empresários, eles normalmente estão apoiando o quê? A esquerda ou a direita? E a esquerda e a direita nos Estados Unidos é igual a nossa esquerda e direita? Totalmente diferente. Totalmente diferente. A quem interessa isso? Eu acho que no Brasil, talvez o dono, os acionistas, o board, são de centro-direita. Só que eles colocam a empresa na mão, o cara não vai ficar ali na diretoria de marketing e nada. E aí ele deixa o negócio tocar. É a culpa ele entrega... Mas você vê isso? Você já viu um grande banco? Me fala, galera, escreva nos comentários, um grande banco brasileiro que patrocine influenciadores de centro-direita. Ou se na hora que a gente for pesar lá, quem XP, são... XP não é grande banco, não, mas eu digo corretora. assim, XP, eu digo aqui que ela tá patrocinando Gabriela Prioli. Ela é de direita? Eu acho, pra mim ela tá... É centro-esquerda. Ela é centro-esquerda. Não, ela vota no Lula. Mas, gente, votar no Lula é circunstância. Não, votar no Lula talvez seja o grande passaporte para ganhar patrocínio no Brasil, hoje. Não, você não porque ela fala do luxo, porque ela vive o luxo, inclusive. Sim, mas é meio que esse é o contexto das vezes, que acaba caindo na esquerda de Leblon, não é voto de pobreza, o cara ser de esquerda não é voto de pobreza. Não, mas a gente volta àquela história das marcas. Vive no capitalismo, o cara tem que pagar boleto. Não, mas aí não é sobre isso. Não é sobre isso. Mas pagar 100 mil reais um relógio, aí você concorda com isso. Não, cara, ó... A gente vai falar de coisa de itens ainda, né? Eu acho que você pode ser o que quiser, mas voltando à história da cultura woke e tal, nos Estados Unidos eles foram lá pro extremo, a ponto de aprovar assalto. Cara, o que aconteceu no incêndio em Los Angeles foi uma loucura, né? E aí agora a população tá falando, opa, peraí, eu quero uma vida melhor pra todo mundo, mas até que ponto liberar assalto vai ser melhor tanto pra mim quanto pra quem tá assaltando? As pessoas estão ponderando, cara, não é sobre isso.
Não é sobre isso. Porque vira rebelião na rua, né? Começou a ter isso. Porra. Os caras saíam... Não, as lojas estão fechando. Fechavam, isso é um Você pega problema. a Califórnia, pesquisem aí. Vai pesquisar. A população da Califórnia saindo, o êxodo. É negativo. Lá, né? Você tem 2 problemas na Califórnia hoje. As pessoas indo embora e as empresas indo embora. Porque começa a ficar caro, imposto pra cacete. E as lojas indo embora. Você fala, no centro de São Francisco, tudo fechado. É que o povo também, muitas esse vezes... Esse incêndio aí veio ainda pra... Não, o incêndio, o que acontece? Pesquisem aí. Porra, a prefeita de lá é extrema esquerda e botou nos bombeiros uma pessoa de extrema esquerda também pra coordenar. Você pega a entrevista da chefe dos bombeiros daquela região, quando ela assumiu, ela falou, a minha prioridade aqui é a diversidade. Eu quero prezar pela diversidade. Essa é a minha prioridade como chefe dos bombeiros. Cara, o chefe dos bombeiros. É legal ter diversidade, cuidar das pessoas e tal. Mas qual é a porra da função do chefe do bombeiro no lugar? É ter água, é salvar a vida, é que o cachorrinho seja salvo logo, é que não falte água nunca nos hidrantes. Então, não tinha água nos E hidrantes. aí, Mário, tem algumas coisas que são frases infelizes, né? Os bombeiros cuidam da água, de ter água nos hidrantes. Cara, o bombeiro tem que cuidar de uma série de coisas. Da Não, infraestrutura ele pra- tem que pra poder- garantir na cidade que tem água. Não, o corpo de bombeiro, sim. É. O corpo, não falando que é o bombeiro, mas o não, corpo. eu sei o corpo, mano. E é o cara que representava o corpo. Que aí tem várias coisas É que, assim, infelizes. então, pra mim foi tão grande que, meu irmão, você pode botar os bombeiros... Não, no eu sei, que mano. tem- Não, mas aí tem outra coisa. Tem O várias Trump coisas. deu uma entrevista lá atrás, no Joe Rogan, depois pesquisem aí, falando que isso ia acontecer. Não estava chegando água naquela região, por leis ambientais, e eles não podiam limpar algumas florestas por leis ambientais também extremamente severas. Então, Ficava aquela palha ali. olha a loucura. E na área de O cara mete reflorestamento... uma lei dessa. Ah, não, vamos fazer uma lei aqui que é louca, porque vai dar merda. Aí dá, pronto. Agora queimou tudo. Então, mas na Califórnia, a queimada... tem uma queimada que é natural, igual a que tem no Cerrado. Não, mas agora teve muita falha humana. Não, exatamente, Não mas, assim, tinha mas água. aí também tem a ver com a conjuntura global, né? Climática também. Não, Ué, olha só. pode ter. Eventos extremos. Olha o Rio Grande do Sul. Pode Acabou ter, de Mário. ter, o Eu litoral sei. aqui de São Tá, mas Paulo. é assim, o fato de não Tá ter acontecendo- água pra apagar o incêndio, Mário, teoricamente, Mário. não há. Só um não há negócio. palha, Aqui, porra. aqui a gente ficou. Quem mora em São Paulo sabe, aí ficou com racionamento de água. Eu há uns acho anos, assim, né? obviamente, tanto... Porque a represa tava baixa e tal. É uma latinha água. tanto É, não, Foi se decisão- água e não- Isso. Essa água dava pra E pagar aí são tudo, são vacilaram, pequenas então, coisas que, assim, quando é com um lado... É que são- eu não quero passar o pano, eu também Não não é. quero criar uma narrativa Não. muito fantasiosa com cunho moral. Mas porque aí, isso- moral, no incêndio não é foda? É, nós três. Então, Pô, incêndio é foda. mas isso Pô, os caras fez com perderam que- tudo, puta, é foda. Mas eu também vi que as empresas de seguro já Tinham- estavam não, tinham 6 meses cortado 4 exatamente. meses antes. Estranho, Agora, você sabe né? por que elas cortaram? É. É que talvez você não Inadimplência, concorde comigo. Não, Ah. porque passaram uma lei. É isso que é foda da Ah, Califórnia. sim, mudou o business dela. Não, passaram uma lei que você não podia reajustar lá os valores de alguns itens Seguro, e tal. tá. Ou seja, o cara da seguradora... Ele sabe que ele vai tomar um Não, ferro. o cara da né? seguradora, você vira e não pode reajustar o preço, mas as casas estão subindo de preço, o valor dos materiais está subindo, os impostos estão aí não subindo. vale a pena, né? Porque a primeira reação que eu tive, caralho, filha da puta, seguradora e tal. Não, por que a seguradora vai cortar o seguro no lugar de luxo quando casas estão lá há 50 anos? É, elas Não podem faz sentido. recuritizar, Então, é. aí de novo, leis que fazem cagadas, cara. Por isso eu falo, os Inclusive, políticos, eles Sim, nunca arcam exatamente. com nada. Uma E das- assim, Não seja, entende- não, isso é o que mais acontece. seja direita solta a ou lei esquerda. sim, o cara não arca com nada. Ele faz uma lei assim, ó. Fiz uma lei aqui do caralho. Não vão poder reajustar o seu seguro. Aí a seguradora fala, tá bom. Eu não faço E mais aí, seguro. Mário, duas coisinhas. Então, agora eu penso, quem vai ganhar com esse incêndio da Califórnia? Não, calma, ninguém. ninguém. Começar ninguém. Ninguém. É... É igual aquele desastre Mas- que teve na Louisiana, né? Uns anos lá. Tem Gente, duas coisas aí, Mário. A primeira, sim, é. essa questão de a soma de New leis Orleans, que né? foram permitindo esse É uma ambiente. soma de leis, cara. Então, assim, tem uma também, por exemplo, que eles não permitiam algumas árvores serem implantadas. E as árvores que eram permitidas serem plantadas na região, todas eram de alta combustão, espalhavam rápido, etc. Então até isso piorou. Tipo, os caras colocaram lá erraram. Puta. a árvore que espalhava o fogo. Mas a limpeza também das plantas. E aí, Mário, assim, eu entendo que assim, isso eu acho até injusto, você, depois de algo que acontece, você pegar Sim, e tá. expor Uma uma coisa, pessoa ao limite. uma coisa. Sim, isso. isso é uma Isso. combinação de alinhamento de astros. Mas né? aí começam a surgir esses vídeos, e aí entra os nichos da política direita e esquerda. Essa chefe dos bombeiros tem uma passagem muito infeliz que ela fala assim:
Não, e muitas mulheres me falam, pô, mas você nem consegue carregar meu marido. Mas vamos combinar, se o marido precisou da ajuda dos bombeiros numa casa pegando fogo, ele tava errado no primeiro lugar, né? Você imagina a chefe, é o político. Como se todo mundo pudesse fugir esquece de casa quem é, sozinho, esquece se é um gênero, outra Sim, pessoa. Então, mas o corpo de bombeiros lá não é isso. privado? Não, cara, até onde eu sei, não. Porque lá tem muito, né, dessas polícias, Sim. né, privadas. Do lugar. Então, vou descobrir isso aí. Galera aí do chat, procura aí. Corpo de bombeiros ali, o que é estatal e o que é privado. O que deve Mas ter? na Califórnia... Tipo brigada, né? Brigada Não, de na incêndio. Califórnia, cara, especificamente é uma sucessão de cagada cagada. de São impostos Francisco e virou tudo. Zumbiland, né? Zumbiland. As pessoas estão indo embora. O Joe Rogan tava lá. Ele Foi saiu... Baltinha. se eu não me engano, ele saiu na época daquele acordo dele com o Spotify, Foi. que era de 100 milhões 22, de dólares. 2022. E acho que a diferença dava tipo 13 milhões de dólares de imposto. O cara se mudou, foi pro Texas, né? Austin. E várias pessoas foram pro Texas, foram para outros lugares. Porque nos Estados Unidos você pode ter um negócio que eu acho legal, essa competição de estados. Pra você tentar melhorar, porque aí você atrai... Teoricamente a gente tem aqui, mas não funciona, né? Os caras Não, o cara não vai. Mas volto a falar, essa discussão de esquerda-direita, ela também é uma baita cortina de fumaça pra político. Os caras meio que se escondem nisso, e aí você vai pra um lado ou pro outro e fica protegido de uma galera. Né? Você faz uma cagada, eu tô protegido de um grupo. Isso funciona tanto na Argentina, que eu via, tanto nos Estados Unidos, e muito aqui no Brasil também.